em nome de Cristo Jesus. Amém. Hello everyone, happy Sabbath. If you need a translation device, just raise your hand and one of our staff members will help you with a translation device. Boa tarde a todos, seja bem-vindo a On The Way. Nós somos uma comunidade adventista do sétimo dia e a cada semana nosso desejo, nosso objetivo é que você possamos juntos construirmos, vivermos uma nova história com Deus. Você também que nos acompanha através da nossa transmissão no YouTube, muito obrigado pela sua participação. Você é parte da nossa comunidade e a gente gostaria que você continuasse conectado com a gente, interagindo, colaborando, compartilhando esse conteúdo, curtindo as publicações, para que mais pessoas possam também se conectar com a gente, fazer parte desta família. Nós começamos hoje uma nova série, a série Amor Teimoso, uma série baseada no livro de Oséias. O livro de Oséias é o primeiro dos 12 livros dessa seção considerada, chamada de Profetas Menores. Não pela importância do seu conteúdo, mas pela quantidade do conteúdo, quantidade de capítulos. E nós vamos, nas próximas 6 semanas, refletir e estudar esse livro, buscando entender como é que a gente pode saber mais sobre Deus, sobre o seu caráter e também sobre a natureza humana. E antes de nós lermos o primeiro texto desta manhã, o texto base, eu te convido a mais uma vez a fechar os olhos para que possamos pedir a orientação do nosso Deus. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos pela oportunidade de estar aqui reunidos em Teu nome, na certeza da Tua presença entre nós. E agora temos esse desafio, Pai, de estudar a Tua palavra, um livro escrito há milhares de anos, e tentar entender o que o Senhor tem para nos dizer nesta tarde sobre o Seu caráter e também sobre a nossa natureza, a natureza humana. Pedimos então a orientação do Teu Espírito, o poder, para que o Senhor remova as nossas limitações de comunicação, para que possamos de fato ouvir a Tua voz nesta tarde. Nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. O primeiro texto, o texto base, ele se encontra no capítulo 1 do livro de Oséias, no primeiro verso, Oséias capítulo 1, verso 1, e diz assim: Palavra do Senhor que veio a Oséias, filho de Beeri, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, reino do sul, e de Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel. E o verso 2 diz o seguinte: Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse-lhe: Vá, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. Esses 2 primeiros versos são os versos base no nosso estudo desta tarde. E o livro de Oséias é um livro muito complexo, é um livro muito difícil de ser compreendido por várias questões. Nós vemos aqui Oséias, a questão do período que foi escrito, provavelmente foi escrito no 8º século antes de Cristo, e Oséias ele menciona ali alguns reis da nação do sul, de Judá, durante esse período em que Oséias desempenhou o seu papel profético, o seu trabalho profético. E nós temos ali então um período aproximado de 50 anos. Ali o primeiro rei que é mencionado e até o último, 760 a.C. até 710 a.C. Então um período extenso de ali aproximadamente 50 anos em que Oséias ele desenvolve o seu papel ali, o seu trabalho profético. O livro de Oséias também ele tem essa questão da linguística, né? É um livro difícil porque muitas das palavras que aparecem no livro são palavras raras na Bíblia hebraica, no Antigo Testamento. E muitas palavras são obscuras, né? Ainda não temos ainda muitas informações sobre aquelas palavras. Então é um livro de difícil compreensão. Nós temos ali também vários elementos no livro de Oséias. Nós temos, por exemplo, o estilo literário da prosa, mas também temos poesia. Nós temos ali inferências sobre eventos históricos. Nós temos ali o uso de alegorias. Nós temos por várias vezes, metáforas. Temos exemplos ali muito visuais. Então é um livro bem complexo, mas é um livro consistente. Essa complexidade ela acontece ao longo de todo o livro. E ali esse segundo verso que nós acabamos de ler, né, nós temos uma orientação meio dura de Deus para o profeta. Deus fala assim: vai e toma uma mulher adúltera e case-se com ela, e tenha filhos com ela.
muitas pessoas entendem que então Oséias, ele já iria então ali procurar uma mulher que já era adúltera, uma prostituta, né? Pelo contexto ali, Israel, Oséias está profetizando para a nação do norte, a nação de Israel, o reino do norte, e só que isso era contra a lei divina. Então, para que essa alegoria, para que essa metáfora entre Deus e o seu povo funcionasse de forma correta, seria meio improvável que Deus havia pedido para Oséias já desposar alguém que já vivesse em adultério. Muito provavelmente, Deus, entendendo o contexto, a cultura, disse para Oséias: você vai procurar uma mulher nesse meio onde a nação já está envolvida com essa questão do adultério. Provavelmente, então, essa ruptura no relacionamento entre Oséias e Gomer, sua esposa, não acontece apenas depois que ela te dá o seu primeiro filho. E nós vemos ali, nós temos três nomes que Deus pede para que Oséias dê aos seus filhos, que vão ilustrar bem essa relação entre Deus e o seu povo, entre Oséias e a sua esposa. E eu me lembro, alguns anos atrás, talvez alguns de vocês tenham visto também uma reportagem que saiu no Fantástico. É uma história muito trágica, triste, a gente vai mencionar aqui, mas um pastor de uma igreja evangélica, ele foi entrevistado pelo Fantástico, que ele estava lendo o livro de Oséias, ele teve uma interpretação do que o livro estava dizendo para ele e para a sua comunidade cristã. Então ele lê aquele texto, um texto que está no capítulo 3, né? Vá e tome uma mulher do seu amigo e adultera. Essa foi a interpretação daquele pastor. E ali o repórter do Fantástico estava lá, né? Conta como é que é essa história e tal. Eu até pensei em separar esse vídeo, mas... E aí ele fala assim, não, sim, eu tomei aqui a esposa de alguém da minha igreja, porque eu tive essa revelação divina, ela também sonhou comigo, e eu falei com o marido dela, e ele disse que ok, se Deus estava pedindo, então o marido deu a sua esposa para que o pastor dormisse com ela e tivesse filhos com aquela esposa. E o repórter fala assim, mas qual é o texto, né? E está lá, tome uma mulher e adultera e tal, e o próprio repórter fala assim, mas deixa eu ver o verso, não está escrito aqui, toma uma mulher adúltera? Aí o pastor, deixa eu ver aqui, aí fica um silêncio ali constrangedor, né? Para quem já viu o vídeo, né? Aí o pastor diz assim, olha, que bom que você falou sobre isso, né? Todo desconcertado ali. Mas é uma história trágica, terrível, mas mostra um pouquinho da complexidade do que está acontecendo aqui. Como é que Deus chega para alguém e fala assim, você vai entrar num relacionamento já sabendo que esse relacionamento vai ter infidelidade, você vai sofrer as consequências emocionais, psicológicas desse relacionamento. Então Deus, quando Gomer dá a Oséias o seu primeiro filho, Deus fala assim, o primeiro filho vai se chamar Jezreel. Aqui nós temos aqui o significado desse nome. Jezreel significa Deus vai semear, o que é uma coisa boa, né? Deus vai semear, né? Você já viu alguém falando assim, ó, quero semear na sua vida, prosperidade, crescimento e tal? Semear é uma coisa boa, principalmente numa sociedade onde a principal atividade econômica estava ligada à agronomia, eles dependiam das colheitas. Então, poxa, que bom, Deus vai semear, né? Nós não teremos falta de comida. Mas tem também um outro aspecto dessa ação de semear. Quando você semeia, você pega a semente e faz o quê? Vai jogando para tudo quanto é lado. Então Deus vai espalhar o povo de Israel, que é o que justamente acontece durante o período do exílio. Deus espalha o povo. E no texto, Deus explica por quê. Deus fala assim, eu vou espalhar o povo, você vai pôr o nome Jezreel, porque eu vou quebrar o arco de Israel. Isso mostra muito sobre o que era a nação de Israel. Era uma nação autossuficiente, que confiava no seu arco, no seu poder militar, nas suas alianças políticas. Isso fala um pouquinho sobre como é a gente, né? Como é a natureza do ser humano também. Quantas vezes eu e você confiamos nos nossos próprios esforços, na nossa própria capacidade, no nosso entendimento, no nosso currículo, no nosso trabalho, nos nossos estudos. E a gente toma as nossas decisões baseadas naquilo que a gente acha correto. E com essas atitudes, muitas vezes a gente se afasta de Deus, do seu plano e da sua vontade para nós, confiando nos nossos próprios esforços. Então esse é o primeiro recado que Deus dá para a nação de Israel através da vida do profeta Oséias. Eu vou quebrar o arco de vocês, eu vou espalhar vocês. Vocês que confiam em si mesmos, eu vou mostrar para vocês que as coisas não são bem assim. A segunda mensagem de Deus para o seu povo através do segundo filho, da segunda filha, na verdade,
a primeira filha, mas o segundo filho de Oséias. O nome da segunda filha é Lo-Ruhamá, significa não amada. E é interessante essa palavra, Ruhamá no hebraico, no original, ela tem a ver, traz essa ideia de ventre. Então, de uma mãe e a sua criança no ventre, essa ligação íntima entre uma mãe e a criança na gestação. E Deus, ele meio que desconstrói essa relação, ele fala, não. Sabe essa conexão que nós tínhamos quando você estava no meu ventre? Não existe mais. Existe agora uma ruptura, uma separação. Você agora é não amada. Essa é a condição agora da nossa relação. Eu não te amo mais. Imagina Deus falando isso para o seu povo. É chocante, né? Deus chegar e falar assim, não amo mais você. Não tem mais amor aqui nessa relação. Não amada. Isso fala muito sobre o sentimento de Deus em relação ao seu povo. Ao ponto de Deus sentir um sentimento de não amar o seu povo. Essa ligação intrínseca entre uma mãe e o seu filho no ventre. E o terceiro nome, o terceiro filho, Lo-Ammi, não meu povo. O que a gente vê aqui é uma progressão no distanciamento entre a relação entre Deus e o seu povo. Primeiro, o povo acredita em si mesmo, suas próprias forças, começa a se separar de Deus. E aqui começa então a idolatria do povo de Israel. Porque uma sociedade teocrática, né, onde Deus era o centro da nação, por mais que eles haviam pedido para elegerem reis sobre si, nós temos ali agora uma nação que começa a fazer alianças políticas com outros povos. E nessas alianças políticas envolve também alianças religiosas. E esse era o grande problema. Ao se conectar com outro povo, ao se relacionar com outro povo, povos que adoravam outros deuses, e na época principalmente Baal, que era considerado o deus da fertilidade, e como mencionamos aqui, a grande necessidade que eles tinham era de serem prósperos nas suas colheitas. O povo então fala assim, bom, ok, Deus nos tirou do Egito, mas agora é Baal que nos dá o nosso mantimento. É Baal o responsável agora pela nossa manutenção aqui nessa terra. Então, ao se aliarem politicamente com o povo, com a Síria, o povo de Israel então começa a adorar o Deus da Síria, Baal, e se distancia de Deus, do Deus verdadeiro. Então, o segundo passo, quando você se separa de Deus, essa relação de amor, de afeto, ela se rompe. O povo não ama mais a Deus, o povo não demonstra mais afeição por Deus, não corresponde mais ao amor de Deus, estabelecido na sua aliança ao longo da Bíblia, ao longo da história. O povo agora decide andar sozinho, se separar de Deus. E qual é a consequência, então, progressiva desse processo? Não faz mais parte, não são mais o povo de Deus, não são mais os representantes de Deus. Perdem essa função de carregar a imagem, a presença, o caráter de Deus. O que era para eles fazerem com os outros povos, a Síria, o Egito, manifestarem o amor de Deus, compartilharem o amor de Deus, acontece o inverso. Ao invés de influenciarem, eles são influenciados. E essa é a tragédia do povo de Israel. E essa pode ser a minha tragédia e a sua também. Comecem a confiarmos em nós mesmos. E quando a gente fala de idolatria, né, século 21, parece uma coisa tão distante, uma ideia, um conceito tão lá do Antigo Testamento, né? Não tem muita aplicação no meu dia a dia, né? Como é que eu não tenho hoje altares, né, para outros deuses, não vivemos numa sociedade com vários deuses, né? Mas será que você hoje não podemos ter deuses? Será que você hoje não construímos altares na nossa vida? E aí você preenche essas lacunas aí, né? O que tem ocupado o lugar de Deus? O que tem dirigido os seus caminhos, os seus passos, as suas decisões, as suas motivações? E isso causa essa ruptura na relação entre nós e Deus, ao ponto de nós perdermos o propósito da nossa existência, que foi para isso que nós somos criados, né? Para compartilhar o amor de Deus. Somos o sal da terra, somos a luz do mundo. Se o sal perde o gosto, o sabor, perde o propósito.
Se a luz ela fica escondida, não tem função nenhuma. Se somos o povo de Deus, mas não carregamos a imagem, a glória, a presença de Deus, somos de fato o povo de Deus? E aqui temos pelo menos três pontos, 3 lições que podemos aprender da perspectiva da história de Oséias, dessa relação de Oséias com sua esposa, dos filhos, dos nomes dos filhos de Oséias, como é que podemos aprender sobre Deus e aprender sobre nós mesmos também. O primeiro ponto que nós precisamos aprender dessa história é que nós dependemos de Deus. Nós somos criados por Ele e nós dependemos dEle. É Ele que nos dá força, é Ele que nos dá energia, é Ele que nos dá condição de trabalho, é Ele que nos dá os recursos que nós temos, tudo vem dEle. E como vemos no livro de Salmos, no capítulo 125, verso 1, diz aqui: os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. De novo, é muito comum eu e você tentarmos, na nossa vida, tomarmos as decisões baseadas naquilo que nós podemos fazer e realizar. E isso em todas as áreas. E eu sei que aqui temos uma comunidade grande de estudantes, Quantas vezes a gente tenta tomar as nossas decisões, confiamos nas nossas próprias forças, mas confie no Senhor. Ao invés de confiar apenas na sua capacidade intelectual, confie no Senhor. Mesma questão do trabalho. Eu já passei por situações aqui, todos aqui temos histórias aqui de como Deus conduziu a vida de cada um de nós. Nessas áreas financeiras, confie no Senhor. Na área afetiva, emocional, confie no Senhor. Porque os que confiam, os que esperam no Senhor, são como o monte Sião, não se abalam. Não está em nós a força, não está em nós os recursos, mas no Senhor. Um outro texto também no livro de Salmos, bem conhecido, capítulo 37, verso 5. Entregue o teu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá, ou o mais Ele fará. E essa é uma das várias promessas que a gente encontra na Bíblia, sobre essa questão de confiarmos em Deus, deixarmos Ele conduzir a nossa vida, envolvemos Ele nas decisões pequenas e nas decisões cruciais também que temos, porque precisamos depender dEle, nós dependemos dEle. Quando deixamos de depender, estamos indo para o caminho da idolatria, e às vezes os outros deuses, o principal Deus que estamos cultuando, somos nós mesmos. Temos várias histórias na Bíblia, sobre isso também. Próximo aspecto, próxima lição que nós temos e podemos aprender hoje, é que nós somos amados por Deus. Isso pode parecer um chavão, Claro, Deus é amor, então Deus nos ama. E é isso que está escrito ao longo de toda a Bíblia, O plano da redenção, que é desenvolvido desde Gênesis ao Apocalipse, demonstra que Deus nos ama. Mas como é importante nós lembrarmos e acreditarmos nessas palavras, nessa verdade de que somos amados por Deus. Porque o ser humano tem necessidade de ser amado, tem necessidade de ser aceito. Essa necessidade ela é vista ali já logo nos primeiros capítulos, no capítulo 2 do livro de Gênesis. Deus ele chega e fala assim: não é bom que o homem fique só. O homem precisa de alguém, precisamos nos relacionar. Nós necessitamos disso, de relações, precisamos estar perto de pessoas, precisamos ser aceitos pelas pessoas. E muitas vezes, nesse ímpeto de sermos aceitos, nós construímos personagens, nós colocamos máscaras, nós não somos sinceros, não somos transparentes uns com os outros, porque queremos ser aceitos, queremos ser amados, queremos ser acolhidos. Mas na história de Oséias e Gomer e seus filhos, e na forma como Deus trata o seu povo, a sua nação, nós aprendemos que Deus nos ama a despeito de quem nós somos. A despeito de quem eu sou, das minhas ações, dos meus pecados, das minhas falhas de caráter, Deus me ama e Deus te ama. Somos amados por Deus. E a terceira e última verdade que nós vemos aqui nessa história e que podemos aplicar na nossa vida é que nós somos povo de Deus. Nós somos povo de Deus. Isso nos dá identidade, nos mostra quem nós somos. Somos povo de Deus.
Eu acabei pulando 2 versos aí, né, Saulinho? Saulinho está me olhando ali, o que é que aconteceu? Para falar sobre como Deus nos ama e comprovar, né? Vemos ali 2 textos. Primeiro, o texto de Isaías, capítulo 49, no verso 15. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Isso aqui é uma prova que todos nós aqui, né, já testificamos, né? O amor de mãe, talvez aqui nessa terra seja o mais próximo de um exemplo do amor de Deus que nós podemos ver. E eu vejo isso todos os dias lá em casa com a Vanessa e o Noah. O cuidado, a atenção, o carinho, a dedicação da Vanessa com o Noah é um lembrete do amor de Deus por mim e por você. E Deus usa justamente esse exemplo. Será que uma mãe se esqueceria do seu filho que amamenta? Mas mesmo se isso for possível, eu não vou esquecer. Eu não vou esquecer de vocês. Também em 2 Coríntios, no capítulo 8, verso 9, nós lemos: pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. O amor de Deus aqui ele é demonstrado através de Jesus, da vida, do ministério de Jesus na morte, na cruz, mas também no ato de Jesus, que sendo Deus, sendo rico, se fez pobre, se tornou humano. Essa é a demonstração prática do amor de Deus. Acho que eu já comentei isso aqui. Eu tenho uma música que eu falo, tem um trecho de uma música, né, que diz: palavras são bonitas, mas vazias sem ação, né? E às vezes eu estou falando para a Vanessa, eu te amo e tal, ela: palavras são bonitas, mas vazias sem ação. E nós vemos aqui a prática do amor de Deus. Jesus Cristo, sendo Deus, se tornou homem, sendo rico, se tornou pobre. E o texto diz por que ele fez isso? Por amor. Por amor. Agora sim, o terceiro aspecto, Saulo. Somos povo de Deus. Esse é o propósito de estarmos aqui, essa é a razão, esse é o objetivo, como foi falado já. Se perdermos essa característica, se não assumirmos essa responsabilidade, para que estamos aqui então? E 2 textos, são 3 versos, na verdade, nós vamos ler agora aqui, são chave para essa compreensão. Jeremias capítulo 31, verso 1 diz assim: naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as famílias de Israel, e eles serão o meu povo. E aqui um aspecto curioso, né? Todas as famílias de Israel. A gente está num período onde a nação está dividida, né? As 12 tribos se dividiram após o reinado de Salomão, 2 tribos no sul, o restante das tribos no norte. E Deus está falando assim: vai chegar um tempo que não vai ter essa divisão, porque eu serei o Deus de todas as tribos. Só que o restante dos versos, lá no verso 33 e 34, traz assim: esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor, porei a minha lei no íntimo deles, escreverei nos seus corações, serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Verso 34, ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheça ao Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. E Paulo, quando ele fala da nova aliança, lá no livro, acreditamos que tenha sido Paulo, no livro de Hebreus, no capítulo 8, ele cita justamente esse texto. E ele fala: não, agora, essa aliança de Deus, a nova aliança, não é apenas com o povo de Israel, é com todos os povos, com todas as nações. E aqui nós temos esses aspectos da missão. O cumprimento da missão, a missão não tem mais razão de existir, porque todos conhecerão a Deus, todos conhecerão o Senhor. A lei de Deus, o amor de Deus, o caráter de Deus vai estar impresso na nossa mente e no nosso coração. E Ele nos perdoará os pecados e das nossas maldades, Ele não vai mais se lembrar. Esse é o plano de Deus, para o seu povo, para a sua igreja, para mim, para você, para a nossa comunidade. E é um plano que envolve a graça, a misericórdia de Deus, o perdão. Envolve também esse processo do discipulado, a lei de Deus no nosso coração, na nossa mente,
a imagem de Deus sendo restaurada na nossa vida. E o cumprimento, então, da missão de compartilhar o amor de Deus uns com os outros. Eu encerro essa reflexão desta tarde, voltando aos primeiros capítulos, aos primeiros versos do capítulo 1 do livro de Oséias. Oséias, no capítulo 1, verso 1, palavra do Senhor que veio a Oséias. Primeiro, essa curiosidade do nome, né? Oséias. Oshea, que lembra muito o nome Shua, é a raiz do mesmo nome. Talvez aqui a gente tenha uma figura de Jesus na vida de Oséias. Alguém que é traído pelo seu cônjuge, mas repetidas vezes tenta a reconciliação. E o nome de Jesus e o nome de Oséias tem essa ideia, esse conceito, né? Salvação. Mas eu acho interessante, no hebraico, o hebraico, por ser uma língua com as suas limitações de vocabulário, nós temos justamente essa beleza, né? De podermos ter várias conotações para uma mesma palavra, dependendo do contexto, dependendo da interpretação. E eu gosto de olhar esse texto. No original nós temos ali um verbo que é raiá, que é veio a Oséias, esse verbo. Eu estou vendo ali já o Vincenzo pegando um giz ali, quase tacando em mim ali, se eu falar alguma coisa errada aqui. Mas esse verbo raiá é o substantivo para a palavra vida. E aí os acadêmicos vão lembrar, né? Nefesh raiá, né? Alma vivente, ser vivo. E eu gosto de fazer de repente esse jogo com essas palavras, que a palavra de Deus trouxe vida para Oséias. Não é assim que foi traduzido, isso aqui é uma coisa muito pessoal, mas que curioso, né? Que a vida de Oséias foi uma vida tão turbulenta por causa justamente dessas repetidas traições, mas isso trouxe um relacionamento dele com Deus. E o relacionamento com Deus é o que nos traz vida. E no verso 2, temos também ali uma palavra, quando o Senhor começou, a palavra aqui no hebraico para começou, ela denota também um movimento. Quando Deus começa a falar, quer dizer que Ele começou, teve um início, mas teve uma continuação. Nós vimos aqui que o ministério de Oséias provavelmente durou ali 40, 50 anos. Uma relação, uma dinâmica de crescimento, de movimento. E é isso, o livro de Oséias é sobre reconciliação, é sobre relacionamento. Quando Deus começou a falar por intermédio de Oséias, no início de uma caminhada. E é o que a gente busca aqui, né? Uma história, uma nova história, uma caminhada com Deus, que tem um início, tem o desenvolvimento. E o meu apelo para essa tarde, para a minha vida e para a sua vida, é que a gente se relacione com Deus, que a gente busque a Deus, através da leitura da sua palavra, através da oração, através de uma vida em comunidade, através do cumprimento do propósito de Deus para nós, através da missão, ao servirmos a Deus, ao servirmos as outras pessoas, para que você possamos ter vida, para que você possamos receber de Deus o perdão, para que eu e você possamos ter propósito na nossa existência, plenitude. Eu não posso dizer que Oséias teve uma vida feliz, não posso dizer, não sei, não conversei com ele, mas ao longo do livro nós vemos esse relacionamento entre Oséias e Gomer, traduzindo o relacionamento entre Deus e a sua igreja, e que você também possamos achar propósito para nossas vidas, cumprindo a missão de Deus aqui nesta terra. Vamos orar. Nosso Deus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado porque nessa história de Oséias e Gomer nós vemos o seu amor por nós, a despeito de nós mesmos, a despeito das nossas falhas, a despeito da nossa infidelidade. Essa história nos mostra que o Senhor nos ama mesmo assim, nos mostra que o Senhor está disposto a se relacionar conosco, e o Senhor busca a reconciliação, que através do Teu Espírito Santo nós possamos ouvir a Tua voz a cada dia, que possamos buscar esse relacionamento contigo através da Tua palavra, através da oração e também através da relação uns com os outros. Nós agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém.